Shibone Besami Olá, gente. Shalom, shalom a todos. Estamos iniciando mais um estudo diário das 7 leis. E hoje, dia 19 de junho de 2021, domingo 19 de junho de 2021, estamos também no dia 20 do mês de Sivan do ano de 5.782 da criação. Estamos iniciando o nosso estudo diário das 7 leis de hoje, no qual nós estaremos falando um pouquinho sobre a leitura do Guia Bnei Noah, que estamos entrando no capítulo 7, onde vamos abordar sobre a questão relativa ao início da idolatria, como que ela surgiu, e também vamos falar nesse programa de hoje sobre a segunda lei, a lei de Bihat Hashem, do qual nós vamos abordar a quarta ramificação. Também falaremos sobre a leitura do Sidur Bnei Noah, ou melhor dizendo, as preces do Sidur, nas bênçãos da manhã, entrando agora na página 14 do Sidur, nas bênçãos da manhã. Seja muito bem-vindo ao nosso estudo diário das 7 leis. Shalom, shalom. Então, gente, iniciando o estudo diário das 7 leis de hoje, pela leitura do Guia Bnei Noah, hoje nós vamos estar falando sobre o capítulo 7, entrando no capítulo 7. Na segunda edição do guia, estamos na página 39. Vamos iniciar a página 39, vamos ler um pouquinho na página 40. O capítulo 7, ela vai abordar o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto parágrafo sobre a questão do início da idolatria. Como iniciou-se a idolatria? O Guia Bnei Noah vai nos responder com a seguinte base aqui, fundamentado sobre o Maimônides, basicamente no Mishneh Torah, onde o Maimônides vai falar sobre o assunto. Então, Rav Yaakov aqui, ele transmite a resposta para nós do início da idolatria. Está escrito que a idolatria é algo de origem bem antiga. Maimônides relata que o neto de Adão, o primeiro homem, que se chamava Enos, levantou os olhos para os céus e percebeu que os astros exerciam uma influência sobre a agricultura, sobre as marés e sobre fenômenos terrenos. Percebeu de que no inverno certas frutas cresciam e no verão outras. Percebeu também que as marés e consequentemente a pesca dependia do ciclo da lua. A percepção de Enos não estava errada. Afinal, a Torá própria nos fala sobre a influência dos astros na terra. Pois está escrito: e com os cereais adoçados pelo calor do sol, e com os frutos adoçados pela influência da lua. Porém, o erro de Enos foi concluir de que os astros foram criados por Deus com o intuito de ajudar a coordenar as atividades terrestres, ou em outras palavras, imaginou que Deus criou na terra com infinitos seres e para administrar criou assessores e delegou poderes para abençoar e amaldiçoar. A verdade absoluta é que os astros são nada mais que canais criados por Deus para que a energia e a bênção divina chegue na terra, e não possuem livre-arbítrio para beneficiar ou prejudicar algo ou alguém. Na linguagem da Kabbalah e Hassidut, eles são comparados a um machado na mão de um lenhador. Com este erro, começaram então a trazer oferendas e se ajoelharem para estes deuses, inventados por suas imaginações, pois achavam que, servindo a estes deuses, eles seriam beneficiados. Posteriormente, estes deuses tomaram formas de estátuas. Este foi o início da idolatria, quando no primeiro momento as pessoas acreditavam em Deus, e que Ele está acima dos ídolos, de seus ídolos. O sol, a lua, as estrelas. Este tipo de pensamento é classificado pela Torá como shituf, literalmente a associação, e é considerado um tipo de idolatria. O shituf consiste em colocar algo como intermediário entre nós e Deus.
Então daqui nós aprendemos nesse estudo diário das leis de hoje, na leitura do Guia Beninoa, que a idolatria ela inicia então com Enos, o neto de Adão, do qual ele começa a pensar e maquinar na cabeça dele que Deus é muito grande. Deus é grande, 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 grande. Está elevado, tão elevado que é inacessível para os seres humanos. Que o ser humano não tem como acessá-lo. Então, devido a isso, requer que o ser humano se conecte com outras criações, primeiro, para então se conectar ao Criador. Esse é o serviço que é chamado de intermediação, ou shituf, em hebraico. Daqui nós aprendemos que esse tipo de associação, de você criar formas para se conectar a Deus através de intermediários, por si só, é algo proibido. É algo que nós não devemos fazer de forma alguma. O verdadeiro motivo pelo qual o Criador fez todas as coisas e pelo qual ele fez também os astros, e esses astros sim, é claro que exercem influência, mas uma influência que é totalmente dependente do próprio Criador. Por si só, os astros de maneira alguma podem representar nenhuma forma de decisão e ser divinizados. Não somente os astros, como também todas as criaturas. Como o Criador fez todas as coisas, logicamente, devemos estar nos associando e conectando exclusivamente a Ele, sem necessidade de intermediação alguma. Continuando o nosso estudo diário das 7 leis de hoje, nós estamos na mitzvah diária de Birat Hashem. Birat Hashem significa abençoar Hashem, logo nós devemos entender que nós devemos bem dizer a Deus, ou seja, reconhecer o quão Deus é poderoso, o quão Deus é grande, o quão Deus é maravilhoso. E hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre a quarta ramificação. A quarta ramificação listada pelo Dr. Aaron Lichtenstein no seu livro The Seven Laws of Noah inclui a Kiddush Hashem para os Beninoa. Mas aqui nós vamos abordar algumas considerações abaixo sobre o assunto. A fonte citada está em Vaikra, capítulo 22, versículo 32, do qual está escrito: "Mas eu serei santificado." Daqui nós aprendemos que os judeus eles são ordenados a dar a vida no martírio em vez de transgredir certos mandamentos. Existem opiniões rabínicas conflitantes se este mandamento é obrigatório para os não-judeus, ou não é obrigatório para os gentios, ou é obrigatório para os mesmos 3 pecados que para os judeus: assassinato, idolatria e adultério e outras relações proibidas. Ambos os pontos de vista concordam que, em particular, um gentio, ou seja, um Benoa, entre a vida e a morte, ele tem permissão para transgredir esses 3 mandamentos para poder salvar a sua vida. Essa é a posição do nosso Rav, por exemplo, o que torna o entendimento da seguinte forma: um Benoa tem o dever de ter uma vida exemplar, em várias situações, no que depender apenas de suas forças. Quando o nível de exigência atingir um caso de risco de vida ao Benoa, ele pode escolher viver e não ser martirizado. Observação: fora isso, um Benoa sempre tem o dever de cumprir suas 7 leis e sempre dar um bom exemplo público. A fonte abaixo é para demonstrar o verdadeiro significado dessa ordem aos judeus. Entre elas, está lá em Sefer Hinuri 296, explicado que o Levítico 22:32, "E serei santificado no meio dos filhos de Israel", significando dizer que os judeus são ordenados a entregar suas almas para observar estes mandamentos, ou seja, os 3, do qual não deve se transgredir de forma alguma: idolatria,
imoralidade e assassinato. E os sábios de bendita memória já elucidaram a partir da tradição e os versículos que de maneira pela qual o mandamento de um judeu é ordenado sobre isso. E mesmo que esteja escrito na Torá e viva por eles, Levítico 18:5, o que implica e não que você deve morrer por eles. Eles já receberam que este versículo não é declarado em todos os assuntos e para todos os pecados. E é através da tradição que vivemos em todas as palavras da Torá, e em explicação, eles, ou seja, os sábios de bendita memória, disseram em Sanhedrin 74a que há 3 mandamentos que sempre um judeu deve ser martirizado e não transgredi-los sob hipótese alguma. E estes 3 são idolatria, a qualquer uma de suas armadilhas, ou seja, todos os assuntos que são proibidos, como explicaremos a seguir com a ajuda de Deus, e também a imoralidade sexual e todas suas armadilhas e assassinato, de tal forma que se eles disserem a uma pessoa, ou seja, se um idólatra dizer a uma pessoa, adora a idolatria ou nós o mataremos, o judeu deve ser morto e não adorar a idolatria. Mesmo que seu coração seja puro em sua fé, com temor a Deus, no entanto, ele é ordenado que ele seja morto, ou seja, seja martirizado, e não cometa este ato maligno. E não dê espaço ao agressor para pensar que ele negou a Deus. E a linguagem de Sifrá, Emor, capítulo 9:6, por esta razão, eu te tirei da terra do Egito, para que você santifique publicamente o meu nome. Agora, abaixo a explicação dessa mesma ordem para os Bnei Noah. O Rambam, no Mishneh Torah, Ilhot Melahim, capítulo 10, lei número 2, Alahá número 2, é dito que um Bnei Noah que é forçado por outra pessoa a violar um de seus mandamentos tem permissão para transgredir, mesmo que seja forçado a adorar falsos deuses. Os Bnei Noah não são ordenados a santificar o nome de Deus, ou seja, a morrerem e serem martirizados onde não é exigido uma escolha para eles. Então, aqui se conclui que um Bnei Noah deve cumprir seus mandamentos no que depender de suas forças. Naquilo que depende de suas forças, ele deve empenhar ao máximo para cumprir todos os seus mandamentos, ou seja, todas as suas 7 leis e suas ramificações. Mas quando há um caso de vida ou morte, ele deve salvar a sua vida e estará isento de tal transgressão, pois não depende somente de suas forças. Nesse caso, nós podemos ver que os Bnei Noah, eles não são ordenados a fazer Kiddush Hashem, ou seja, se alguém de repente obriga a pessoa a pecar e diz para ela, ou você peca ou você morre agora. Essa pessoa ela tem essa permissão para cometer a transgressão, para salvar a sua vida. E a punibilidade disso não é aplicada a ela, devido a que ela foi forçada àquilo. Foi por coerção e não por livre e espontânea vontade dela. Terceira parte do nosso estudo diário das 7 leis de hoje, nós estamos estudando sobre o Sidur e sabemos, como já falamos anteriormente, que o Sidur em que nós orientamos aqueles que são nossos ouvintes é o Sidur Bnei Noah, o qual é inspirado no Sidur Tehillat Hashem do movimento Chabad. Em si, nós estaremos então falando mais um pouquinho sobre o Sidur Bnei Noah e hoje estamos na página 14. Já falamos aqui sobre algumas coisas que já vimos em relação ao serviço diário. Até aqui você já abriu seus olhos e ainda na cama fez o Modiani, expressando sua gratidão por Hashem e ter dado a oportunidade de viver mais um dia. Em seguida você abriu suas mãos com a Netilat Yadayim, lembrando que nós, ao fazer a Netilat Yadayim, nós não recitamos a Brahá. Ainda depois, você foi ao toalete, fez suas prioridades orgânicas e higiênicas. Após sair do toalete, após abrir as mãos,
fez a bênção Asher Yatzah, agradecendo o Criador por manter sempre saudável, permitindo que seus órgãos vitais estejam fisiologicamente bem. Por que nós recitamos as bênçãos da manhã? Embora as palavras Baruch Atah sejam comumente traduzidas como bendito és tu, abençoado sejas tu ou louvado és tu, os sábios do povo judeu traduzem essas palavras como tu és a fonte de todas as bênçãos. Deus não necessita de nossas bênçãos, nem é enriquecido por elas. Muito mais do que um louvor ou uma bênção, Abrahá se torna uma declaração, um testemunho de que o homem tem total dependência em Deus, por tudo o que ele tem. Nós reconhecemos que se não fosse pelo desejo divino de nos agraciar, seríamos destituídos de tudo. No momento da Abrahá, reconhecemos que nós realmente não somos os donos e os doadores, mas sim os solicitantes, aqueles que pedem e que recebem. Somos suplicantes perante o Criador. Recitada dessa maneira, uma brahá não é somente uma poderosa declaração de fé. Seu efeito causa uma resposta, uma reação por parte de Deus. O homem não está à deriva, sem rumo, jogado a mesmo, ele está em contato direto com o Criador. Abrahá, então, cria uma nova realidade, na qual as bênçãos da fonte infinita podem fluir sobre aquele que pronunciou Abrahá. O homem é o receptor da beneficência do Criador a cada momento de sua vida. Mas graças à sua atividade diária, é comum ele deixar de apreciar todos os milagres magníficos que possibilitam sobreviver e, mais ainda, viver confortável e alegremente. Os sábios então instituíram as Birkot HaShachar, ou seja, as bênçãos matinais, por intermédio das quais nós agradecemos ao Criador por tudo o que Ele nos proporciona: alimento, roupa, funções do corpo, milagres da natureza e mitzvot. Todos estes necessários para nossa sobrevivência física e espiritual. É por intermédio da gratidão que expressamos ao recitar as brahot que nós nos mantemos constantemente conscientes do nosso propósito na vida. Usar tudo o que Hashem nos dá para servi-lo. Por isso, iniciamos nossos dias recitando as bênçãos matinais, nas quais agradecemos a Hashem por ter nos restituído nossas almas, descansadas e refrescadas, e por nos prover por todas nossas necessidades. Após recitar as bênçãos, estamos preparados para ir ao encontro do dia, com a constante consciência de sua presença e de nossa própria conexão com Hashem. As bênçãos matinais foram também instituídas para que nós não usufruíssemos deste mundo sem recitar uma brahá, baseado na Mishnah Brurah 46:101. E devemos recitar as brahot em sua ordem, mesmo que não tenhamos proveito pessoalmente, como no caso de não ouvir o galo cantar, isto porque as brahot não são somente pelo nosso proveito particular, mas sim como louvor e agradecimento a Hashem por ter criado todas as necessidades do mundo. A primeira bênção das bênçãos matinais, a bênção onde nós agradecemos por Hashem ter dado inteligência para o galo discernir entre o dia e a noite, e como todas as bênçãos que são feitas na sequência, são feitas de forma em pé. Logo, você vai pegar o seu Sidur na página direita, ou seja, na parte direita, ele está em Lashon Kodesh, ou seja, em hebraico. Na parte esquerda superior, de forma transliterada, na parte esquerda inferior, com a tradução para o português. Se você não conhece o hebraico, você pode recitar em português, como já explicamos na introdução dos estudos do Sidur. Então, daqui, você poderá fazer
a seguinte bênção: bendito és tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que dá ao galo inteligência para distinguir entre o dia e a noite. Feito isso, você conclui essa primeira parte das bênçãos matinais. Então, gente, esse foi o estudo diário das 7 leis de hoje, no qual nós aprendemos algumas lições importantes. Entre elas, podemos ver o início da idolatria, como ela se iniciou. Também aprendemos sobre o significado da ramificação, de santificar o nome de Deus. Aprendemos também um pouquinho sobre as bênçãos matutinas, começando com a bênção onde agradecemos que Hashem dá o canto do galo, ou seja, o discernimento para o galo distinguir entre o dia e a noite. Como sempre, nós estamos aqui para lembrar você que nós temos um grupo de salmos, um grupo exclusivamente para você estar juntamente em comunidade recitando os terrenos diários, recitando os salmos diários, do qual você pode estar incluindo seus pedidos, falando sobre as suas necessidades e também não somente suas, mas também de seus filhos, netos, parentes, em geral. O grupo de salmos, para você fazer parte do grupo de salmos, é só entrar em contato com a emissária Vânia Branco pelo WhatsApp 31 8505 5632. 31 8505 5632. Vamos lembrar também a vocês que nós estamos abrindo as inscrições novamente para o nosso curso de estudo das 7 leis e suas ramificações, no qual nós estaremos estudando lei por lei, ramificação por ramificação, dentro do período de 10 meses, no qual estaremos aprendendo importantes lições para o seu dia a dia, para você, Benoa e Batinoa, poder cumprir sua missão de forma magistral. Que Hashem esteja nos conduzindo nessa empreitada. Para você fazer parte, fazer sua inscrição no nosso curso, é só entrar em contato conosco pelo WhatsApp 22 992 07 30 70. 22 992 07 30 70 e poderá fazer sua inscrição. As inscrições estão abertas até o dia 27 desse mês. Gostaria de lembrar a todos também que se tem alguma pergunta ou gostaria de tirar alguma dúvida, pode enviar também para o WhatsApp 2292 07 30 70. 22992 07 30 70 e estaremos respondendo todas as suas perguntas. Então, gente, aqui nós chegamos ao fim de mais um estudo diário das 7 leis. Que a Hashem esteja dando muitas brahot para você e para todos os seus familiares. Nesse mais um dia, que a Hashem esteja a cada dia trazendo mais luz para a vida de todos vocês. Shalom, shalom. Amanhã estaremos de volta. Hey!